Olá, queridos alunos e professores! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês por mais este conhecimento. Vamos verificar o número e o objeto de conhecimento da aula de hoje. Estamos na número 25, com o objeto de conhecimento Europa. E o detalhamento Europa Ocidental versus Europa Oriental e também as diversidades regionais da Europa. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Aqui comigo já estamos então iniciando a aula com o mapa político da Europa atual. A Europa é um dos 6 continentes que a gente tem em nosso planeta. Lembrando que a gente vai ter aquela observação de que a Europa e a Ásia acabam estando juntos no mesmo bloco continental, né? Que a Europa seria uma península euroasiática. Correto? No entanto, quando a gente vai verificar a parte cultural da região do que a gente conhece como Europa, são completamente diferentes. Então, nós temos Europa e Ásia ocupando o mesmo bloco, mas são bem diferentes entre si. Economia, a religião, os idiomas, o desenvolvimento que aconteceu nesses continentes também são completamente diferenciados. A gente verifica aqui na Europa, ela vai possuir cerca de 50 países e o maior e o menor país do mundo também estão localizados nesse continente. O maior país do mundo é a Rússia. Lembrando que a Rússia ela vai ser um país transcontinental, porque aqui, como a gente vê, ela faz parte da Europa, mas também vai fazer parte da Ásia. E o menor país do mundo, também localizado na Europa, é o Vaticano. Então, a gente vai ter aí o maior e o menor país do mundo localizado no continente europeu. Mas o que vocês conseguem observar aqui hoje do que é a Europa, nem sempre foi assim. E é isso que a gente vai verificar na aula de hoje. As mudanças que ocorreram ao longo do tempo, ao longo dos períodos históricos que fizeram com que a gente chegasse hoje a ter essa configuração do continente europeu. Então, vocês observam aí diversos países. Cada cor que vocês conseguem enxergar é um país diferente. É óbvio que a maioria consegue enxergar logo de destaque a Rússia por ser o maior, mas a gente vai ter França, Alemanha, Portugal, Espanha, Noruega, Suécia, Islândia. A gente tem diversos países dentro do continente europeu. E a gente vai verificar que nem sempre foram assim, nem sempre foram independentes. Em alguns momentos a gente vai verificar impérios ocorrendo, como a gente verifica no mapa da Europa de 1914. Olha só. Então aqui a gente tem um mapa, olha como ele já é diferente. Não, claro, só a cor, mas também o nome dos países, né? No nosso mapa atual nós temos Rússia. Olha aqui, nós temos o Império Russo. Se a gente analisar aqui em cima, temos Noruega, Suécia, cadê a Finlândia? Né? Olha aqui, a Islândia nesse período aqui era território da Dinamarca. Aqui nessa região nós temos o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Então a Irlanda fazendo parte ainda do Reino Unido, um só, né, território. E a gente observa aqui, olha só, esse grande meio aqui, ó, da Europa, temos o Império Austro-Húngaro, né, a Áustria-Hungria. Temos aqui, olha só, o Império Otomano, que mais tarde vai se chamar Turquia. É claro que vão ter países, por exemplo, Portugal, Espanha, França, Itália, que já tem aí como se fosse seu território atualmente. Mas a gente vai verificar que houveram diversas modificações. Verificamos aí que os limites desse continente sempre foram esses: o Círculo Polar Ártico ao norte, junto com o Oceano Glacial Ártico, ao oeste o Oceano Atlântico, o Mar Mediterrâneo ao sul, o Mar Negro e o Mar Cáspio ali na região do sudeste, né, os mares principais, o do norte e o Báltico também aí identificados para vocês, ok? Então, o que a gente verificou nesse momento? Esse mapa ele vai retratar o momento antes da Primeira Guerra Mundial. Tá? Aí a gente não vai entre 1914 e 1918, a gente passa pelo período da Primeira Guerra Mundial e que ela vai trazer algumas das transformações. Mas até 1914, a Europa ela passava por um período assim, entre 1871 até 14,
por um período de relativa paz, mas também era uma paz armada, porque esses países estavam ali aumentando o número de soldados em seu exército, também estavam aumentando os seus armamentos, né? Então era uma paz aparente. Aí a gente também viveu nesse período aí um desenvolvimento industrial que fez com que os países europeus buscassem novas colônias, novos territórios para que eles pudessem obter mais recursos. E essa busca vai levar esses impérios, desses grandes impérios, a entrarem em choque e aí, por fim, iniciar a guerra, ok? E aí a gente fala então de algumas das características da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter como uma das causas principais o chamado imperialismo. O que é o imperialismo? É um termo que a gente ouve muito mais nas aulas de história, então a gente precisa falar dele um pouquinho aqui na nossa aula de geografia para entender como que foi modificado esse território da Europa. Então, o imperialismo é um processo de expansão territorial de uma nação através de ações militares ou acordos políticos sobre outras nações. Então, essa foi a principal causa da Primeira Guerra Mundial. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, essas nações formaram alianças para fortalecer sua posição política e militar. E as nações vão se dividir em duas alianças opostas. Então, eu tenho a Tríplice Aliança de um lado e a Tríplice Entente do outro. Em 1879, a Alemanha e a Áustria-Hungria vão assinar um acordo de aliança defensiva. Então, se um país atacar um dos dois, o outro vai ajudar a defender. Em 1882, a Alemanha, a Áustria-Hungria e agora a Itália, eles assinam o Tratado da Tríplice Aliança. Em 1894, a Rússia e a França assinam a Aliança Franco-Russa. Em 1904, é a vez da França com o Reino Unido e eles assinam a Entente Cordiale. Em 1907, os britânicos e os russos agora vão assinar a Convenção Anglo-Russa. Ainda tem o personagem do Império Otomano, que primeiro ele se alinha à Tríplice Aliança, devido a acordos com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Mas com o decorrer da Primeira Guerra Mundial, ele troca de lado e passa então para a Tríplice Entente. Ok? O que vai acontecer com essa guerra? Após a guerra, tratados como o Tratado de Versalhes, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, reorganizaram os limites territoriais europeus com destaque para o território alemão para a França. A Alemanha foi derrotada, foi obrigada a ceder territórios e reestruturar sua economia para compensar os vencedores da guerra. As derrotas da Alemanha e do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial resultaram em uma nova regionalização do espaço europeu, com o surgimento de países e a devolução aos franceses de territórios que estavam sob domínio dos alemães antes do conflito. Vamos verificar quais foram então esses países? Olha só, eu tenho agora esses países em verde. Esses países em verde são os chamados novos países que vão ali aparecer agora no mapa após a Primeira Guerra Mundial. Agora eu vou ter então a Islândia, ok? A Irlanda separada, né? A Islândia separada da Dinamarca e a Irlanda separada do que era então o Reino Unido da Grã-Bretanha. A Finlândia, olha só, surgindo aqui, separando daquele território que era o Império Russo, o surgimento dos países chamados países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, ok? O que era Império Austro-Húngaro vai se dividir, olha só aqui, em Tchecoslováquia, Áustria e Hungria. Aí eu vou ter aqui na Iugoslávia aparecendo que ela vai reunir os países que aí estavam, que hoje é o território de Kosovo, Montenegro, Sérvia, Croácia. E aí também a Polônia, que aí já existia a Polônia, só que a Polônia ela estava
sob comando do Império Russo. E aí, então, ela vai conseguir recuperar a sua independência a partir desse período de 1922. Então, olha como se mudou lá o mapa desde 1914 para 1922. Então, aí uma grande guerra ocorreu e acabou ocorrendo essa mudança. Lá a gente vai ter novamente, passando o tempo, uma nova guerra, que é a chamada Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer no período de 1939 a 1945, a gente vai começar a ter agora um novo cenário, porque a gente vai verificar que, embora tenham sido aliados os países que a gente vai verificar, Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram contra, né, a Alemanha, a Itália, o Japão, a gente vai ter ali a união do Reino Unido com a França, com os Estados Unidos. E aí eles vão ter também esse novo conflito, que a Segunda Guerra Mundial acaba tendo também essa característica de ser revanchista. A gente vai ter, pós-Segunda Guerra Mundial, a divisão do mundo em países capitalistas alinhados aos Estados Unidos e de países socialistas aliados a, então, agora a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. E aí a gente vai verificar que novamente a Europa se divide. Ela vai se dividir em duas grandes partes, aonde a parte ocidental, Portugal, Espanha, França, eles vão estar para o lado capitalista, ou da Europa do Oeste. Já Rússia, Polônia, Áustria, Hungria, elas vão estar associadas ao lado socialista, o chamado países da Europa Oriental ou países da Europa do Leste. E aí a gente tem novamente um novo mapa. Olha só. Então agora eu tenho essa nova configuração pós-Segunda Guerra Mundial. Então eu tenho aí em laranja a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vou ter em vermelho os países que se alinharam a esse modelo de socialismo, né? A Alemanha, que foi dividida após a Segunda Guerra Mundial. Então, aí essa parte da Alemanha Oriental alinhada à União Soviética, assim como Polônia, Romênia, Bulgária. Aí a gente tem Tchecoslováquia e a Hungria, que eles foram aqui alinhados devido a uma intervenção soviética. Então, a União Soviética se impôs, né, militarmente nesses países e eles se alinharam a esse lado, a Europa Oriental. Em azul, a gente vai ter, então, os países da chamada Europa Ocidental, que são todos aqueles países que se alinharam ao modelo capitalista, até porque já estavam ali mais do que vivendo a Revolução Industrial, como a França, o Reino Unido, Espanha e Portugal, a Itália principalmente também. Então, ali a gente tem esses países que já vinham num desenvolvimento econômico industrial, ok? E a gente tem, então, essa divisão. Então, é um novo mapa que a gente observa que acontece, então, da Europa. Então, vocês vão observando que esses momentos históricos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, mudaram completamente os cenários que a gente encontrava na Europa. Então, os impérios muito ali presentes antes da Primeira Guerra, eles somem após a Primeira Guerra Mundial. Os países se alinham com esse modelo econômico de desenvolvimento econômico, para um lado capitalistas e outros socialistas. E pós Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma nova guerra, que é a chamada Guerra Fria. Mas afinal, o que foi essa Guerra Fria? A gente vai agora assistir as palavras da professora Adriana de História, que vai conseguir definir esse período e a gente analisa as transformações que ocorreram. Olá, queridos! Eu sou a professora Adriana Cabral, do Componente de História, e hoje vamos tratar de um assunto bem interessante, que é, então, aí, né, a Guerra Fria. A Guerra Fria, então, ela começa ali no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, tá? A partir de 1946, nós vamos ver, então, o mundo dividido entre os capitalistas e os socialistas, ok? Então, a partir de 1946,
Os países, então, liderados, principalmente o capitalismo, pelos Estados Unidos e o socialismo pela União Soviética, eles vão, então, brigar por áreas de influência. Eles vão, então, aí ter alguns países aonde eles vão fazer aí, não é mesmo, a sua influência ideológica. Então, por isso, o mundo bipolar é um termo que começa a surgir também neste período, ok? Então, olha só, nós temos, em 1946, o Churchill, que era, então, ligado aos Estados Unidos, ele vai usar uma expressão que é, então, a cortina de ferro. Para que, então, que ele vai usar este termo cortina de ferro? Era exatamente para designar, então, esse mundo da Guerra Fria. Um ponto interessante, por que, então, o nome de Guerra Fria também, tá? Porque a gente tem, então, aí países ligados, então, ao capitalismo e outros ligados ao socialismo, mas eles realmente não jogam bombas em seus países. O que que eles vão fazer? Eles vão brigar, então, né, fazendo o oferecimento de armamentos em outras guerras. Então, esse mundo bipolar, ele é exatamente ali um período de Guerra Fria, por isso o nome Guerra Fria, ok? Então, olha só, vamos falar então agora sobre a OTAN, que ela é criada em 1949 através então dos países capitalistas liderados então pelos Estados Unidos, ok? Então, ela é o quê? Um incentivo para que os países ali liderados pelos Estados Unidos e que têm essa influência, eles possam ter então armamentos, não é mesmo? Eles possam então ali fazer a difusão do capitalismo. Em 1955, nós temos então ali o Pacto de Varsóvia, que é então ali, né, a mesma coisa, muito mais ligada agora para a União Soviética, aonde eu vou fazer também a mesma coisa, colocar, né, em prática valores para os países então socialistas ali se armarem também. Então a gente tem esse mundo bipolar, ok? Vou citar então aqui uma guerra interessante, que é então a Guerra da Coreia, aonde esse mundo bipolar ele vai brigar, ok? Então, a gente tem ali a Guerra da Coreia, eu posso citar para vocês, não é mesmo? A própria Alemanha, que vai ser dividida entre a Alemanha Ocidental, que é ligada, então, ao capitalista, ao mundo capitalista, e a Alemanha Oriental, que é ali de domínio, então, socialista. Então, a gente tem esse mundo bipolar. Como é que acontece, então, o fim da Guerra Fria? Ela acontece, então, ali a partir de 1980 e principalmente em 1989, onde a gente vai ver o quê? A queda, então, ali do Muro de Berlim, que separava, então, né, essa influência do mundo capitalista com o socialista, ok? Então, nós temos aí, de certa forma, o fim, então, desse período de Guerra Fria. Então, como a gente pôde observar, a professora Adriana, ela vai colocar para a gente essas características dessa divisão do mundo bipolar. A gente vai concentrar as informações no continente europeu, que é o tema da nossa aula de hoje. Mas a Guerra Fria ela não vai fazer apenas a Europa se dividir. Ela faz com que o mundo inteiro se divida em países que estão alinhados ao capitalismo, representado pelos Estados Unidos, ou ao socialismo, representado pela então União Soviética. E, como a gente já colocou, a professora já falou, não só os países se dividiram, né, nessas duas ideologias. A Alemanha é um país que vai sofrer essa divisão no seu próprio território. A Alemanha ela vai sofrer uma das sanções da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, é ser controlado, né, pelos vencedores da então Segunda Guerra Mundial. Então, a metade da Alemanha ficou controlada pela União Soviética e a outra metade foi dividida em 3/3. A Estados Unidos, a França e ao Reino Unido controlaram cada um desses territórios. Então, metade da Alemanha Oriental e metade da Alemanha Ocidental. A gente vai agora analisar o mapa novamente da Europa com base nessas características que a gente conseguiu compreender da Guerra Fria. Olha só, aqui eu tenho um mapa e os países eles vão começar então a se dividir. Esses países que estão em azul agora são os países que se alinharam ao capitalismo. Então, aí também vão compor a região chamada países da Europa Ocidental. E os países que estão nesse tom de laranja, mais clarinho, são os países que vão acabar se alinhando ao socialismo e vão ser colocados no grupo dos países da Europa Oriental.
Por isso, quando a gente fala a Europa Ocidental e Europa Oriental, estamos falando dessa divisão durante o período que a Guerra Fria estava em vigor até por volta de 1991 e fez com que esses países se alinhassem a modelos econômicos, a ideologias diferenciadas. E ainda vocês conseguem observar essa linha vermelha que vai desde lá de cima, contornando ali o limite, né, da Finlândia e desce pelo aqui o continente europeu. Essa aqui é a chamada cortina de ferro. A gente tem, então, quando o primeiro-ministro da época, Winston Churchill, ele vai popularizar esse termo lá no seu discurso, porque era óbvio a divisão que se tinha entre países socialistas e países capitalistas europeus. E então essa era uma linha tênue, né? Ao ultrapassar aquela linha, você estava entrando em um mundo completamente diferente, porque o modelo ali imposto, né? Eu vou ter o capitalismo, o livre mercado, a concorrência ocorrendo, e no outro eu tenho uma economia planificada, onde o Estado que comanda, e o Estado principal da União Soviética era então a Rússia. Então ali os comandos principais vinham a partir da Rússia soviética para as suas demais repúblicas. A gente fecha então aqui esse momento desse mapa e a gente vai começar a analisar as características dessa divisão dos países, começando aí pela parte da Europa Ocidental. A Europa Ocidental, ela vai englobar os países de elevado nível de desenvolvimento econômico e também social também, e vão apresentar uma economia mais diversificada. Então eles não vão estar centrados apenas na agricultura, na pecuária ou apenas no sistema da indústria, né, no fornecimento dos produtos industrializados. Eles vão estar em todos os setores da economia, o primário, secundário, terciário. O turismo é muito importante para esses países também. A gente tem a Grécia, que vai ter ali representando o mundo mais antigo, a Itália, que tem ali Coliseu, a Torre de Pisa. Então, todos esses monumentos históricos, a França, Portugal, Espanha, próprio Reino Unido vão se destacar nessa questão do turismo, ok? Então, a gente tem aí por volta de 18 países que compunham, então, a parte da Europa Ocidental. Na Europa Oriental, vai se compreender aqueles países que foram considerados economia em transição, porque durante a Guerra Fria eles eram países do modelo socialista. E após o fim da Guerra Fria, eles vão se tornar, então, capitalistas. Então, eles passam por um momento de transição de suas economias. Então, deixam o socialismo. Hoje, alguns desses países conseguiram andar muito bem com a sua economia e fazem parte dos grupos emergentes. Ok? E agora a gente vai verificar essa divisão que vai acontecer bem entre eles. A gente vai analisar aqui o nível de desenvolvimento humano desses países. Na Europa Ocidental, a gente vai prestar atenção que eles vão possuir um nível de desenvolvimento muito similar, né, muito uniforme. Todos eles vão estar entre ali os top 20, né, dos 20 maiores índices de DH. O primeiro deles sendo a Suíça, com 0,967. Lembrando que o maior, né, é 1,0 e o menor é 0. E a gente vai encontrar todos esses países aqui da Europa Ocidental com eles formando ali o que seria o chamado top 20 do IDH. Esse já é o IDH do relatório 2023-2024, referente ao ano de 2022. Então, a Suíça em primeiro, seguido da Noruega, da Islândia, da Dinamarca. E aí depois a gente verifica ainda. Em sexto lugar, a Suécia. Em sétimo lugar, empatados a Alemanha com a Irlanda. Em décimo lugar, os Países Baixos. Em 12º lugar, empatados a Bélgica, a Finlândia e Liechtenstein. Depois temos o Reino Unido e em 20º lugar temos Luxemburgo. Mas outros países dessa região também vão estar ali classificados com IDH muito alto, que é a Áustria, a Espanha, a França, a Itália, a Grécia e Portugal acaba sendo o último, mas ainda 0,874, considerado um IDH muito alto. E a gente vai analisar agora algumas características atuais dessa região.
Nessa região nós vamos encontrar países que vão abrigar empresas transnacionais e grandes grupos industriais, tanto europeus quanto mundiais. Esses grupos realizam investimentos significativos em pesquisa, em tecnologia, desenvolvendo novos produtos e modernizando suas fábricas com automação para reduzir custos de produção e melhorar a competitividade global. Os parques industriais de muitos países da Europa Ocidental são altamente diversificados, destacando-se nos produtos eletroeletrônicos, químicos, farmacêuticos, telecomunicações, aviação, construção naval, energia nuclear, siderurgia e automóveis. Quando a gente fala do setor terciário na Europa Ocidental, a gente vai verificar que ele é bastante variado, composto por diversas empresas transnacionais que vão atuar em várias áreas. No comércio, como vocês já estão vendo, eles vão destacar os hipermercados, como o francês Carrefour. No setor financeiro, destaca-se o espanhol Santander, o britânico Lloyds Bank, e o HSBC e o holandês ABN AMRO Bank. Na telefonia, a empresa espanhola como a Telefônica ou a italiana da TIM. Por fim, a gente chega no setor terciário da Europa Ocidental, que para alguns países dessa região, como França, Itália e Espanha, o turismo é muito importante, uma importante fonte de divisa e é um dos principais pontos turísticos, destinos turísticos do continente. Aí o destaque para a Alemanha e para o Reino Unido, que se destacam como destinos de turismo de relevância continental e mundial. Na questão da moda, vão se movimentar grandes volumes de capital com a França e a Itália, sendo os principais exportadores de produtos de alta costura e sede de importantes grifes. São centros europeus de grandes eventos de moda. Por fim, a gente destaca aí renomados centros universitários, especialmente no Reino Unido, na França, na Itália, na Alemanha e na Espanha. Agora, então, a gente começa a falar sobre a Europa Oriental. Aqui a gente vai encontrar um pouquinho desse nível de desenvolvimento humano mais diferenciado. Nós vamos ter tanto países ainda considerados de muito alto, como a Eslovênia, né, que ficou em 22º lugar com 0,926, e aí a gente tem outros países ainda nessa classificação, que é a Estônia, a República Tcheca, a Polônia, a Letônia e a Lituânia empatados em 37º lugar e a Croácia em 39º lugar. A gente ainda verifica dentro deles, a gente vai destacar a Eslováquia, a Hungria, Montenegro, a Romênia. A gente também destaca a Rússia, a Geórgia, a Sérvia e o último país considerado de IDH muito alto, Belarus ou Bielorrússia, com 0,801, né, ali no limite. A partir daí, a gente começa a verificar países que são com indicadores sociais um pouco mais baixos, mas que ainda assim são classificados como alto. Aí a gente tem a Bulgária, a Albânia, a Armênia e começamos a ver a Bósnia e Herzegovina em 80º lugar com 0,779, depois a Macedônia, a Moldávia, a Azerbaijão e em último lugar, né, no 100º lugar, a Ucrânia com 0,734. Vamos agora analisar algumas das características dos países que compõem a Europa Oriental. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a industrialização nesses países ela foi baseada no planejamento estatal. Então, vão se destacar aí alguns países como a República Tcheca, na indústria metalúrgica, a Polônia na indústria da construção naval e também na metalurgia, e com o surgimento, só que o que acontece? Com o surgimento desse modelo industrial, aonde se utiliza novas tecnologias, os parques industriais dos países da Europa Oriental, eles vão passar a estar tecnologicamente defasados. E aí o que é necessário? Que a partir do início dos anos de 1990, esses países começam a passar para essa transição para a economia capitalista, fazendo que haja a promoção de uma reestruturação industrial, havendo então a abertura dos mercados, ok? Fazendo com que também fizesse corte nos subsídios às empresas estatais, também
fazendo com que houvesse a liberalização dos preços, que faz com que haja esse surto inflacionário. Então, muitas empresas acabam vindo a falir na Europa Oriental e há também uma queda na produção e nos níveis de emprego. Então, esses países eles vão necessitar dessa recuperação econômica mais recente. Então, quem são esses países? Aqueles que vão ter uma maior tradição industrial. A República Tcheca, a Polônia e a Hungria. Então, havendo aumento de investimentos, instalação de várias empresas transnacionais e recuperação marcada pelo aumento da industrialização e diversificação econômica. Então, são países ainda, como Bulgária, Romênia, Bósnia e Herzegovina, Albânia e Macedônia, que vão apresentar esse nível de industrialização, mas tem uma diversificação econômica inferior. E aí esses países eles apresentam esses desafios sociais justamente porque são países de transição para o capitalismo. Então, o capitalismo trouxe sim esse crescimento econômico, mas também esses países apresentam concentração de renda, desigualdade social, aumento do desemprego e pobreza em alguns países. Então, a Europa Oriental ela tende a ter níveis de desenvolvimento econômicos e sociais mais baixos que o lado dos países ocidentais. E aí, para fechar a nossa aula, a gente vai falar sobre a última parte da regionalização da Europa atual, que a gente vai propor uma divisão em 4 grandes regiões. Em verde, vocês observam a Europa Ocidental, em laranja, a Europa Oriental, em azul, a Europa Centro-Oriental e em rosa, a Europa Mediterrânea. Então, aqui, rapidamente, a gente vai falar sobre a Europa Ocidental, que é aqui que vocês estão verificando. Vamos ver algumas características. Na Europa Ocidental se encontram as principais economias do continente. Algumas com grande destaque, como na Alemanha, Reino Unido e França, e foi nessa região que se iniciou o processo da industrialização com a Revolução Industrial na Inglaterra no século XIX. Partindo para a próxima região, a gente vai agora para a região da Europa setentrional, a parte mais ao norte do continente europeu. A gente vai verificar que a Europa setentrional, ela tem uma economia constituída pela Península Escandinava, os países bálticos, ainda a Dinamarca, Islândia e a Finlândia, e tem uma economia marcada pela exploração das madeireiras, das florestas de coníferas e pela pesca. O próximo grupo de países que a gente vai analisar é os países da região centro-oriental, aqui em azul. As características que a gente vai, então, identificar desses países, que eles estão, então, numa região central, as suas economias mais industrializadas, como a República Tcheca e a Polônia, e na parte mais oriental estão os países que se formaram com a Rússia e mais tarde a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, depois que a União Soviética finalizou. E o último grupo, a Europa Mediterrânea. A gente vai analisar ali Portugal, Espanha, Itália e Grécia. As características que a gente encontra nesse grupo de países são civilizações mais antigas, como a grega e a romana, que vão encontrar ruínas que atraem até hoje milhares de turistas do mundo inteiro. E ainda a atividade agrícola é realizada nessa região, com destaque para os melhores índices econômicos na Itália. E aqui vamos finalizando a nossa aula de geografia.